Olá, este é o Farol, um podcast para guiar e comunicar assuntos a respeito da área de ciência da informação, que envolve arqueologia, museologia e biblioteconomia. Eu sou Lucas, aluno de arqueologia URGS, e sou um dos apresentadores deste podcast. E eu sou a Gabriela, aluna de biblioteconomia da URGS. O episódio de hoje, o tema é Biblioteca Viva, bibliotecas como espaço da produção do comum, e o nosso convidado é o Sélvio Derby Casal. Oi, Sélvio. Oi, Gabriela. Oi, Lucas. Tudo bem? Tudo bom? Tudo certo? Certo, então meu nome é Sélvio, né? Sélvio Derby. Então algumas pessoas me conhecem por Sélvio, outras me conhecem por Derby também, é a mesma pessoa. Eu lembro que quando eu fazia biblioteconomia, isso era uma questão. Às vezes alguém conhecia o Sélvio, outras pessoas conheciam o Derby, e aí quando iam falar, parecia que eram pessoas diferentes, assim, mas não, sou eu, as duas pessoas sou eu. Né? Então, quero primeiro agradecer o convite de vocês. Fico muito feliz de participar desse programa, né? E dizer também que eu adorei o nome do programa, Farol Podcast. Eu achei muito interessante esse nome, assim, pelo que significa um farol, né? E aí eu lembro, assim, que lendo sobre a história do livro, né, a história das bibliotecas, o Peter Burke, no livro Uma História Social do Conhecimento, tem uma parte onde ele fala, ele menciona uma reclamação da época do Gutenberg, né, que dizia assim que eles estavam mergulhados num oceano de informação, né? Eu acho que eles, não sei se era informação o termo que eles usavam, né? Mas só para a gente ter uma ideia assim de que época que vem essa sensação da gente estar mergulhado num mar de informação e tendo que desbravar esse mar e achar o que é relevante, o que importa para a gente, né? Em termos de informação. E então, um farol, ele é essa luz que guia os barcos que navegam no oceano, né? Então, eu acho interessante essa analogia aí com esse papel dos profissionais de informação, né? De curadoria de informação, de trazer recursos interessantes e importantes, né, de informação. Então, gostei muito da escolha do nome do podcast. Parabéns aí para a equipe. Essa questão do nome do podcast, ele pode ser só um episódio só dele, né? Porque é muita essa coisa criativa, esse processo criativo que a área da informação tem que abordar e que tu conseguiu abordar muito bem na questão do programa de extensão Biblioteca Viva, o laboratório de criatividade. E eu gostaria que tu pudesse falar um pouco mais desse projeto de extensão. Claro, falo sim. Então, atualmente eu sou bibliotecário e coordenador da biblioteca do Instituto de Psicologia, né? O Instituto de Psicologia da URGS. No Instituto a gente atende 3 áreas do conhecimento, que é a psicologia, fonoaudiologia e serviço social, né? Quando eu ingressei, faz pouco tempo, eu estou ali desde o início de 2018, então eu não tenho 2 anos e meio e tal como bibliotecário na URGS. E fui direto para o Instituto de Psicologia, e eu sempre gostei muito do trabalho com bibliotecas comunitárias, na verdade, né? Eu atuei em algumas circunstâncias como voluntário em bibliotecas comunitárias, né? Acompanho bastante as redes de bibliotecas comunitárias que a gente tem aqui no Sul, né? E sempre gostei muito do trabalho com comunidade, com ação social, ação cultural, mas passei no concurso para biblioteca universitária, né? Então, fiquei pensando como que eu poderia associar essa paixão que eu tenho pelas comunidades, pelas bibliotecas comunitárias, pela formação dessa relação comunitária, né, com estar numa biblioteca universitária. E ter caído no Instituto de Psicologia, eu acho que foi perfeito para conseguir casar essas coisas, né? Então, o projeto Biblioteca Viva, ele vem dessa ideia de formar uma biblioteca híbrida, que seja, ao mesmo tempo, acadêmica, universitária e comunitária. Ele se coloca como uma possibilidade de olhar para a biblioteca, né? Então, essa que é a proposta, a provocação da Biblioteca Viva, é olhar para a biblioteca como um espaço que pode ser um espaço de produção de conhecimento, né?
e de ativação comunitária. Eu estou gostando de usar essa noção, eu nem sei se alguém já usou ela por aí, provavelmente sim, eu estou usando ela descontextualizada, mas na minha visão dela, sim, ativação comunitária é isso, é colocar essa comunidade para conversar, para produzir, né? E para enxergar a sua produção, né? Que eu acho que é uma das coisas que as bibliotecas comunitárias fazem muito bem, que é reunir, agregar a comunidade, se tornarem centros de encontro da comunidade, né? E ver o que é feito pela própria comunidade, o que é produzido pelas próprias comunidades. E o projeto Biblioteca Viva, ele busca um pouco fazer isso no Instituto de Psicologia, conectando com a sociedade, né? Então, dentro dessa proposta como projeto de extensão, tem a ver com isso, com colocar a academia em diálogo com a sociedade também, né? A pesquisa, o ensino em contato com o que é produzido fora. Então, é essa diálogo, essa dialética, né, de correr assim, o que está fora e o que está dentro da academia. Um pouco por aí. É genial essa ideia, assim, de justamente juntar dois tipos de bibliotecas que às vezes a gente estuda na biblioteconomia de maneira tão estanque, os tipos de bibliotecas, como se eles fossem caixinhas, e esse projeto conseguir agregar, conseguir juntar tipos de bibliotecas que parecem tão diferentes, né? E daí tem várias ações que a gente já viu que vocês fizeram lá, lançamento de livros, roda de samba, exposição e tudo. Queria que tu falasse um pouquinho como é que rola essas ações e como é que se dá a aceitação pela própria comunidade universitária, que a gente sabe que às vezes é muito fechada dentro de si mesma, para essa abertura para a comunidade mesmo, e também como a comunidade se sente ao entrar nesse ambiente, se realmente se dá essa troca de saberes e se a comunidade se apropria realmente desse espaço da biblioteca. Sim, uma ótima pergunta, sim. Antes disso, eu vou dizer uma coisa que eu fiquei pensando ali sobre a questão do conhecimento acadêmico, o conhecimento de fora da academia, né? Eu acho que é bem uma questão assim epistemológica mesmo, né? De entender o que é conhecimento e quais conhecimentos servem, quais que não servem, quais que estão fora desse espectro, né? E tradicionalmente a universidade ela tem essa chancela do que é conhecimento válido, né? Ela diz para a sociedade, olha, este conhecimento é científico, ele é acadêmico, ele é válido, né? E ao mesmo tempo muitos conhecimentos que são populares, que não estão dentro desse espectro do conhecimento acadêmico, acabam ficando de fora do que é conhecimento aceito, né, e considerado válido. Então, a gente trabalha numa perspectiva de que todo conhecimento é válido, né, e que o conhecimento popular ele é muito importante. E ainda mais nesse contexto que a gente está social e político, né? Esse conhecimento popular ele traz muitas coisas muito importantes para a academia, especialmente relacionado à diversidade das pessoas, né? Das formas de viver, né? E da liberdade, né? De um contexto de liberdade na democracia. Então, a ideia do projeto também é isso, né? É trazer esses conhecimentos para dentro da academia, né? Buscar as pessoas e abrir esse espaço para que um conhecimento diferente do chancelado pela academia tradicional possa circular, né? E isso, assim, na psico, eu disse no começo que ter caído na psico logo de cara foi fundamental para esse projeto, justamente porque nos cursos de psicologia, de serviço social, principalmente, a discussão do social, a discussão da epistemológica do conhecimento, ela é muito forte, né? E o questionamento de onde estão as epistemologias negras na psicologia, no conhecimento acadêmico e no conhecimento acadêmico de forma mais geral, né? Onde estão os conhecimentos indígenas, né? Onde estão as vozes dessas pessoas dentro da academia, né?
Então, a receptividade para a proposta do Biblioteca Viva foi muito boa ali dentro. Não sei como seria se eu caísse em outra área do conhecimento, né? A gente sabe que tem áreas que são mais duronas, assim, mais difíceis de ter uma inserção cultural, assim, né? Mas na psico foi muito fácil, muito bom, essa receptividade. A gente tem muitos parceiros ali dentro, né, que nos apoiam e produzem as atividades junto com a gente. A proposta do Biblioteca Viva, inclusive, ela não é que a gente propõe atividades para a comunidade, ela é justamente o oposto disso, né? A ideia é construir as atividades, todas as atividades, com a comunidade, desde o levantamento da ideia, né, a discussão das formas de como fazer, até o acontecimento e depois a avaliação desse acontecimento. Tudo acontece junto, com estudantes, professores, técnicos da universidade, com as pessoas da comunidade que participam das atividades, tudo é decidido junto, né? Mas mais para frente a gente explora isso nas perguntas. Não sei se eu respondi essa, assim. Não, pra mim ela foi completamente respondida. Até me gerou mais ideias aqui, Ótimo. mas apesar de eu não ser da área de biblio, eu sou da arquivo. Outra área muito técnica, né? Muito visto técnica, assim. E essa parte, essa ideia de mexer com o social, com uma comunidade, trabalhar, construir um conhecimento. Eu não sei como tu percebeu, no tempo que tu fez a tua graduação e hoje, como estava o perfil dos bibliotecários, assim, para essa ideia de conhecimento. Sim. Olha, assim, eu comecei a graduação em 2004, né? Eu fui daqueles alunos da biblioteconomia que começou o curso e levou 8 anos para se formar. Eu fui desses, né? Eu fiquei até quase jubilar. Eu brinco que eu fui tipo Indiana Jones, assim, eu saí depois que a porta estava abaixando, assim, tava a pedra rolando atrás de mim, eu consegui passar por baixo da porta antes dela fechar, né? Consegui me formar no último semestre antes do jubilamento. Isso por quê? Foi porque, primeiro porque eu era pai e tinha que trabalhar 40 horas semanais, acho que isso já acaba com qualquer possibilidade de seguir uma seriação recomendada, né? Mas principalmente porque dentro da biblioteconomia eu sentia muita necessidade de procurar outras áreas, de fazer disciplinas, de respirar outras áreas além do ar da biblioteconomia. Porque nessa época o curso era completamente técnico, tinha pouquíssimas disciplinas que abordavam aspectos humanos, e quando tinha também fazia dentro de algumas limitações assim epistemológicas mesmo, assim, né? Não se aprofundava muito nas questões, né? E eu sentia que era um pouco descolado da realidade mesmo, assim, né? Da aplicabilidade daquelas coisas que a gente estava abordando. Eu gosto de usar um exemplo que era a disciplina de psicologia das relações humanas, né? Quando eu fiz essa disciplina, acho que no segundo semestre, não sei como é que ela anda nos currículos agora, né? Mas eu fiz ela no segundo semestre. E a disciplina foi com uma professora que nos dava textos do Freud para ler, textos do Freud e da Melanie Klein para ler, assim. Então eu lembro até hoje assim de ter lido um texto da Melanie Klein sobre como o nenê recém-nascido tenta afogar a mãe com seu xixi por estar com raiva dela, assim. E era uma coisa que ficou marcada na minha cabeça, assim, por que que eu tô lendo isso, sabe? Numa disciplina de psicologia das relações humanas para o curso de biblioteconomia. Eram só estudantes da biblioteconomia ali dentro, né? E até questionei alguns professores lá da psicologia contando essa história e tal, todos acharam um absurdo, né? Mas nessa época era assim, a gente estava vendo uma disciplina de psicologia, não existia uma adaptação, assim, nem uma conversa, nem um diálogo com a área que estava se cruzando ali com os conhecimentos da psicologia, né? E não sei como está agora, eu imagino que seja muito diferente, porque eu conheço a professora que dá essa cadeira e eu acho ela ótima, a Luciana, então eu imagino que esteja um pouco diferente isso, assim, mas não sei quanto ao resto do currículo, né? Na minha época era isso, assim, ele era um pouco
descolado e era bem tímida a ideia de interdisciplinaridade, assim, não acontecia com muita força, um pouco por aí, assim. Eu busquei mais os conhecimentos de outras áreas através de fazer disciplinas mesmo, na sociologia, na história. Fui bastante para o campus do Vale, assim, por vontade própria, para aprender um pouco mais, porque lá que estão os cursos, né, das áreas de humanas, assim, e por vontade própria de estudar essas coisas. E também um pouco numa militância social, assim, né, num ativismo que eu fui também conhecendo outras abordagens e aplicando elas ali ao conhecimento técnico que eu vinha tendo na biblioteconomia, um pouco por aí. Tem essa questão, ao meu ver, apesar de não ser da Bíblia, que a gente continua essa coisa pouco multidisciplinar, assim, porque a gente falando em estrutura, a gente é afastado do campus Vale, das áreas humanas, né? E essa construção em conjunto é bem pouco explorada, tal como Indiana Jones. Uhum. Eu acho E que ali na Fabico mesmo, assim, a gente tem, eu boto fé nesse distanciamento das áreas de humanas, assim, distanciamento físico mesmo, né, pelo distanciamento dos campos, né, dos campi. Mas ali na Fabico mesmo a gente está ali junto com a comunicação, né, a gente se comunica muito pouco, né. Então, rolava essa brincadeira já na minha época, assim, que a comunicação não se comunica muito com a gente não troca muita informação com a comunicação. Rolava essa continua assim, tá? brincadeira. Continua igual, tá? E Então, até mesmo as nossas três áreas da ciência da informação, que um curso é todo de manhã, outro curso é todo de tarde, outro curso é todo à noite, esses espaços para se encontrar também não são muito proporcionados, e aqui eu acho que a gente está conseguindo fazer uma coisa muito legal de unir as três áreas e poder ter um estudante da arquivologia entrevistando um bibliotecário. sim. Tipo, Isso é muito legal, gente. Isso é muito legal mesmo. Fiquei bem feliz também de saber, Lucas, que tu é da arquivologia, né? E porque é isso, assim, gente. A gente tem que misturar as coisas. Não tem muito como fazer. Na Biblioteca Viva, a nossa ideia também é um pouco essa, assim, de misturar as coisas, né? Então a gente tem pensado muito em escrever também sobre o que esse projeto vem fazendo e tal, né? Que a gente está aí desde 2018, mas desde 2019 como projeto de extensão, e agora em 2020 também, novamente, uma nova edição dele, né? Com todos os desafios da Covid aí e tal, né? De como fazer extensão, como fazer ação cultural nesse contexto, que a gente vai conversando aí mais adiante também. Uh, mas a gente vem pensando muito em como trazer referencial da psicologia social, referencial da sociologia, da antropologia, para pensar a biblioteca, sabe? Porque é muito rico tu olhar para essas coisas. Essa ideia mesmo de biblioteca como espaço de produção de conhecimento, ela é uma ideia, assim, que é bastante explorada na literatura, no referencial da psicologia social, né? Dos espaços, dos coletivos, né? Tem muita literatura da psicossocial sobre isso, sobre produção dos coletivos, né? Quando tu junta pessoas, o que sai dali, né? Da filosofia da diferença, da esquizoanálise, de várias abordagens assim que a gente pode trazer para a biblioteconomia, né? E teoricamente produzir conhecimento também a partir da prática, né? Eu acho que também é uma ideia bem legal assim de revirar e reverter essa lógica que a gente trabalha muito na biblioteconomia, que é produzir teoria para tentar aplicar um projeto pré-moldado, né, em uma realidade. Mas fazer o contrário disso é muito legal, é tu vivenciar uma realidade, tu produzir em cima dessa realidade e depois disso tu pensar na teoria, tu desenhar uma forma de entender o que tu fez ali naquele espaço, né? Acho isso bacana também, assim.
E agora tu falando, eu me lembrei de outra coisa ali da Biblioteca da Psico, que é muito interessante, que vocês foram uma das primeiras bibliotecas da URGS a oferecer uma disciplina, né? A biblioteca ofereceu uma disciplina, Uhum. Sim. e isso é uma coisa, tipo, a biblioteca não só como aquele polo dentro da unidade de ter os livros que vão ser a base das disciplinas, ou de registrar a produção intelectual do instituto, mas também de gerar esse conhecimento junto com os professores do instituto. Se tu pudesse falar um pouquinho mais disso também. Claro, falo sim, falo com prazer, foi uma experiência muito bacana. A gente ofereceu mesmo uma disciplina de pós-graduação para todos os cursos, todos os programas de doutorado e mestrado da URGS, né? A gente abriu, deixou ela bem aberta. Foi uma disciplina feita em parceria com o PPG da Bioquímica, né? Então a gente se mete em tudo, gente. A gente se mete em pesquisa, a gente se mete nas congrades, a gente vai em tudo que é espaço da comunidade acadêmica, o Biblioteca Viva está meio que se metendo, assim. Né? Então, essa disciplina foi, eu não lembro o nome da disciplina, porque ela é enorme, mas a ideia dela, assim, era trabalhar com arte, as intersecções entre a arte, a educação e, como é que era? Peraí, arte, arte, ciência e educação, né? Onde se encostam essas coisas, a arte, ciência e educação. É uma proposta da professora Regina Guaranha, do PPG da Bioquímica. Ela visitou uma exposição que a gente organizou com as telas produzidas pelos artistas internos no Instituto Psiquiátrico Forense, no Manicômio Judiciário, né? A gente fez essa exposição no final de 2018. A Regina visitou essa exposição, ficou encantada, achou muito interessante aquilo, foi falar com a gente para comprar uma das obras que estava à venda ali. E a gente conversando, começou a conversar e desenhou essa ideia da disciplina e tal. Ela trouxe essa vontade dela de trabalhar com isso e a gente ofereceu o espaço e o equipamento da biblioteca assim, para poder realizar isso. E aconteceu como uma disciplina de verão. Aconteceu em fevereiro de 2019, se eu não me engano, foi fevereiro, eu acho que foi fevereiro mesmo, em 6 encontros que duravam até 5 horas, durou o encontro. E a gente organizou o espaço de leitura da biblioteca como se fossem mesas de bar, né? E as pessoas sentavam em torno da mesa e rolava a discussão, assim, ela era um pouco expositiva, a professora conversava, mostrava algumas coisas, para a gente já abria para os debates, né? A exposição era meio que mostrar tópicos e perguntas provocadoras de debate. E aí a gente debatia aqueles assuntos e teve gente inscrita dos PPGs da psicologia, da bioquímica, teve gente da medicina, teve gente das artes, da educação física, né? Teve um bibliotecário, eu, e a gente discutia esses temas juntos. E foi uma experiência incrível pela diferença de lugares de onde vinham aquelas pessoas, né? Então, tu tinha desde ciências exatas até as humanas, humanas aplicadas, tinha gente de tudo que era lugar ali. Foi muito legal. A gente está ainda tentando organizar de fazer um módulo 2 dessa disciplina em algum momento, né? Mas foi muito legal. Ainda indo nessa ideia de exposição, arte, eu acabei procurando, um dos projetos de exposição foi A Rua, Seus Sentidos e Contradições, Uhum. com trabalho de fotografias, assim. Como foi trabalhar com a população de rua? Só porque é uma coisa assim que particularmente minha me interessa bastante trabalhar e trazer para arquivo. Certo. Então, assim, a gente tem uma relação com a Pop Rua ali, na Biblioteca da Psico, né? Essa exposição, na verdade, ela nem foi uma relação nossa da biblioteca direta, né, com a população de rua. Só na abertura, no caso, que vem o pessoal do MNPR, né, vieram para falar sobre o contexto da produção daquelas fotos, né, como foi que aconteceu, né? Essa exposição foi organizada pela Poliana, que estava se formando no serviço social, foi o TCC dela, essa produção de fotos junto com a população de rua, e a gente
daí recebeu ali a proposta dela de fazer essa exposição, de organizar junto com ela essa exposição e fizemos, né? Ela aconteceu, acho que foi em novembro de 2018 que aconteceu essa exposição. E foi muito legal, assim, foi muito massa, assim, poder ter o pessoal da Pop Rua ali dentro da biblioteca da Psico como palestrantes, falando para professores de psicologia e de serviço social e para estudantes, né? Então esse lugar foi muito legal, assim, ter a comunidade acadêmica aberta para escutar o conhecimento e as experiências da população de rua, né? Das pessoas em situação de rua. Isso foi muito bacana para nós. E eu digo que a gente tem uma relação com a Pop Rua, porque a gente foi desenvolvendo isso, né? A partir dessa exposição, também de outros eventos que a gente já fez, com a Escola EPA envolvida, né? Que trabalha com a população de rua, fica ali no centro, com a Amada Massa, que é um clube de pães por assinatura, que eu recomendo muito. Os pães são deliciosos, que o pessoal faz. É uma cooperativa totalmente autogestionada pela população de rua. Então a gente tem já uma relação de longa data aí com o pessoal, né? A gente sempre propõe e promove eventos assim que o pessoal da Pop Rua gostaria de fazer e participar, né? A gente fez também a exposição de alguns projetos do Instituto de Psicologia, do curso de Psicologia, tem alguns projetos que têm bastante relação com a população de rua. Então a gente também já fez uma exposição da Cara da Rua, que é um projeto também de fotografias com a população da rua. Esse da Cara da Rua contou com uma cartografia sentimental, né? Dos espaços da cidade que tem um valor afetivo assim para os moradores de rua. Então a gente fez essa exposição, ligou com fios e tal, as fotografias para fazer essa cartografia, né, um mapa da cidade, a partir disso, a partir dos afetos dos moradores de rua. E isso ficou, acho que durante uns 3 meses, essa cartografia, na parede interna da biblioteca. Assim, então tu entrava, tu estava lá, e estavam ali as fotos dos espaços da rua, né? Foi muito legal. E entre outras atividades que a gente já fez juntos, né, como feiras mesmo, ali dentro do espaço da Psico, né? Essa exposição foi a primeira, assim, a atividade com a população de rua, de muitas que ainda vão ter, assim, a gente tá sempre tramando alguma, assim, com a galera da rua. É encantador, assim, ouvir todos os projetos da biblioteca, e daí eu queria ver contigo isso que a gente estava conversando um pouquinho antes de gravar aqui, dessa perspectiva, né? Porque é impossível a gente não falar da pandemia e de como que Uhum. fica essa perspectiva de uma biblioteca tão viva, tão pulsante como é a Biblioteca da Psico, diante dessa nova normalidade que a gente vai ter que começar a enfrentar isso. Você já tem pensado nisso? Olha, Gabriela, assim, tipo, essa questão é a questão que nos consome, assim, né? O nosso projeto de extensão, esse ano, ele se dividiu em dois, né? A gente tem o projeto, então, o Biblioteca Viva, que trabalha com essa comunidade interna do Instituto de Psicologia. A gente tem um novo projeto que é de fomento de bibliotecas comunitárias, que na verdade é o mesmo projeto em facetas diferentes de sua integração, assim, né? E a gente está muito feliz porque no edital de bolsas de seleção a gente ganhou 4 bolsas esse ano, né? E isso é muito legal porque a gente ganhou o número máximo de bolsas nos 2 projetos, sabe? Então foi muito bacana. A gente vai ter uma equipe muito legal para trabalhar. A gente está fazendo a seleção de bolsistas agora, né, para participar, para compor essa equipe com a gente. E assim que a gente tiver terminado a seleção, a gente tem reunião para começar a discutir como é que vai funcionar o Biblioteca Viva agora, né? Pessoalmente, assim, falando sobre a questão da pandemia, eu não acredito em retorno. Não acredito que a gente vai ter algum retorno para a normalidade, para o normal que a gente conheceu até hoje, né? A gente tem um mundo totalmente diferente aí pela frente e a gente vai ter que se adaptar a isso conforme a gente vai conhecendo o que é esse diferente. O que mais existe é incerteza, dúvida, e a gente vai abraçar essa dúvida, né? Porque não tem outra forma de fazer isso. A gente não pode supor que as coisas vão voltar
ou que as coisas vão ser de um jeito, ninguém sabe. Se alguém diz que sabe, está mentindo ou está mal informado, sabe? Porque o que existe é a incerteza hoje, assim, e a gente tem que trabalhar com ela, a gente tem que ter na mão, assim, várias possibilidades de atuação e ir se adaptando ao longo do tempo. Eu acho que a Biblioteca Viva tem uma força muito grande de atuar nesse tipo de contexto, porque a gente sempre se colocou assim como um projeto que vai criando junto, né? Então a gente nunca fecha as atividades, a gente tem sempre elas abertas, a gente não tem um planejamento prévio muito complexo. Nosso planejamento prévio é assim, ó, o que a gente vai fazer, quando, né, com quem. E aí a gente junta as pessoas e essa primeira pergunta, o que a gente vai fazer, a gente modifica ela o tempo inteiro, né? E ela vai se adaptando ao que vai surgindo de forças criativas, de ideias que as pessoas têm. Acho que é por isso até que a gente tem esse subtítulo Laboratório de Criatividade, é justamente por isso, assim, para não fechar nunca, né, as propostas e as questões. A gente vai construindo elas até depois que elas já aconteceram, assim. Então a gente vai sempre criando no processo. E isso dá uma certa vantagem, assim, nesse sentido de pensar as atividades nesse contexto de pandemia, né? Eu não estou tão preocupado, assim, de que a gente vá ter atividades. A gente vai ter atividades. Eu não sei quais são. A gente vai ter que ainda pensar e definir. Alguma coisa já está acontecendo online. A gente está com um grupo de estudos que se chama Realismos Tentaculares, né? A gente está fazendo leitura da produção teórica de feministas, né? Relacionados com a ficção, né? Então a gente está trabalhando com ficção científica, feminismo, com o fim do mundo, com possibilidades para o fim do mundo, trabalhando com a Donna Haraway, com aceleracionistas, xenofeministas, com várias grupos coletivos, teóricas, assim, para pensar também possibilidades de mundo após o fim também, né? E como se dá esse fim de mundo e o que significa isso, né? Então, esse grupo de estudos está acontecendo online todas as semanas, às quintas-feiras. A gente se reúne e discute um texto. Então, isso já é uma coisa que está acontecendo online, mas o nosso projeto ele é muito presencial. Ele é a partir do encontro, é do olho no olho, é da conversa. Então, isso a gente não pode ter agora. Olho no olho e conversa, assim. A gente tem olho na tela, né? Aquela coisa assim. Então, que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa mesmo. Participo de 4, 5 reuniões por dia, por videoconferências, e não é a mesma coisa. É bem inferior, assim, ao contato físico, né? Mas, enfim, a gente vai ter que se adaptar a isso. Não vai ter contato físico por algum tempo e quando tiver, ele vai ser bem diferente. Então, a gente vai ter que jogar com isso, assim, né? E vamos vendo o que sai daí. Até porque as nossas atividades, elas acontecem muito com comunidades periféricas, com aldeias indígenas, com moradores de rua, com os de baixo, né, com as pessoas que estão bem fora da estrutura da universidade. E para continuar fazendo as atividades com essas pessoas, a gente tem que ter muito mais cuidado nesse contexto da pandemia também, né? De poder valorizar o que essas pessoas têm, também entender as dificuldades que elas estão passando nesse contexto, que são muito grandes, e poder ajudar ao máximo, assim, no que a gente puder, assim, para que essas pessoas fiquem bem, né? Um pouco por aí também. Lucas, tem alguma pergunta? Eu gostaria de saber, na Bíblia vocês têm um conceito chamado mediação. Arquivo não tem isso. Não, a gente não trabalha a questão de mediação, ser um curador da informação. Como trabalhar isso dentro da Bíblia? Uhum. Olha, eu vou te responder essa pergunta com uma dúvida muito grande que eu tenho, assim, né? Primeiro sobre essa questão da mediação, como que a gente entende mediação, né? Eu fico pensando mediar como participar de alguma discussão junto com as pessoas, mediar como dar para as pessoas o que a gente acha que elas querem. O que é mediar, né? Onde está esse lugar de mediador, assim?
Uma ideia que a gente está desenvolvendo na Biblioteca Viva, assim, é uma epistemologia, né? A ideia do fazer como teoria mesmo para orientar a prática, assim, né? Então, fazer com em substituição ao fazer para, né? A ideia, assim, de que os serviços, os recursos de uma biblioteca possam ser desenvolvidos junto com a sua comunidade, desde o planejamento até a execução e avaliação. Essa é uma ideia que nos é muito cara, assim. Inclusive o processamento técnico, inclusive os trabalhos técnicos de biblioteca, assim. Se eles estão descolados de estar junto com a comunidade, isso enfraquece, né? E enfraquece porque tu gera produtos que às vezes não atingem os usuários porque não são o que eles querem. E aplicar um questionário como estudo de usuário tem seu valor, mas é um valor bastante limitado para entender as necessidades de uma comunidade. Então a gente acredita e aposta no envolvimento com a comunidade como forma de produção dos serviços da biblioteca, né? E aí é que entra essa ideia do fazer com. Na Biblioteca Viva a gente tem um projeto com o Instituto Psiquiátrico Forense, né? com o IPF, que é a produção de uma biblioteca no Instituto Psiquiátrico Forense a partir do trabalho dos próprios internos. Então, o que a gente estava fazendo, porque esse projeto ele também teve uma série de problemas com a estrutura dos manicômios, né, que ela é bem fechada e ela impede muito que coisas entrem ali dentro, ainda mais num manicômio judiciário, porque ele tem essas duas camadas de prisão, né, ele é um presídio e ele é um manicômio. Ele é onde estão os que a gente chama de loucos criminosos, né? Aqueles que cometeram algum crime ou que supostamente cometeram algum crime, né? Estão lá internados lá dentro. E são pessoas, então, que estão duplamente isoladas da sociedade, das suas famílias, confinadas dentro desse manicômio em situação bem precária. Então, a gente, durante todo o ano passado, ou quase todo o ano passado, a gente foi lá, fez contação de história, fez práticas de ler histórias, de escrever histórias e de organizar uma biblioteca. E todas essas práticas, a gente chegava lá e a gente fazia junto com os internos. Os internos definiram a forma que eles queriam que as estantes estivessem organizadas. Os internos que definiam que textos que a gente ia ler. Eles escreviam textos, esses a gente nem lia, a gente só conversava, assim. Então, isso é também algo que produz saúde, né? De alguma maneira também produzia naquele momento do encontro um espaço terapêutico, né? A gente tinha a participação de um estagiário de psicologia e também da psicóloga da instituição que trazia essa questão do quanto aquele espaço era terapêutico, assim, por ser um espaço produzido com as pessoas. E eu acho que isso se aplica a qualquer biblioteca, né? Um outro exemplo disso é agora, a gente recebeu a proposta, agora nem sei mais com essa pandemia se isso está em pé ainda, mas a gente tinha recebido uma verba para aquisição de livros e de materiais que fossem referenciais negros, afrocentrados e indígenas também para a psicologia e para o serviço social. Então a biblioteca precisava definir essa lista. Eu podia, como bibliotecário de referência, começar a consultar um monte de currículos e outras coisas e montar essa lista eu mesmo e apresentar essa lista pronta para a comunidade. Mas a gente resolveu que a gente quer construir isso junto, num debate amplo com os estudantes sobre o que são esses referenciais, qual é o pensamento negro, qual é o pensamento indígena que está faltando no acervo da universidade. Então, pensando nisso, compor essa lista para aquisição. Esse é um exemplo assim do que eu considero fazer com e o que eu considero uma mediação potente, né? Não é aquela mediação que traduz supostamente um anseio de alguém e vai lá e busca o livro e entrega para aquela pessoa, né? É uma mediação que produz junto, né? Que escuta a partir do contato, a partir da relação, né? Eu acho que essa palavra é muito importante, da relação com a sua comunidade, né?
Não sei se eu respondi, mas seguimos. Ah, eu falo um Tu monte, gente, trouxe me a. cortem, por favor. Não, não, tá ótimo tudo. Mas tu trouxe o exemplo do IPF, né? Ano passado, o centro acadêmico ele acabou fazendo uma das atividades durante a semana acadêmica, que foi uma atividade fora. E a Uhum, instituição que a gente escolheu foi o IPF uhum, e o Hospital São Pedro. Infelizmente, a gente não conseguiu visitar o IPF, a gente visitou só o São Pedro. aham, Então, a gente acabou meio que devendo essa, essas três áreas, conversar com as três áreas. A gente acabou conversando mais com a museologia e arquivo no São Pedro. A gente ia trabalhar com a biblioteca do IPF. Só trazendo isso que essa ideia a gente também está tentando criar com os alunos durante a semana acadêmica. Então, essas conversas, essa criação, essa construção de ideias, ela, ela é magnífica, assim, só um elogio meu. uhum. Não, perfeito, gente. Eu participei, acho que da semana acadêmica também do Caban, né? Falando lá com duas colegas que são, para mim, referência, assim. Participei desse evento, foi promovido pelo Caban e achei incrível, assim, também. Poder ver o que colegas estão fazendo também, poder conversar com os estudantes sobre essas possibilidades. Acho que é muito legal esse movimento dos estudantes da biblioteconomia de seguir fazendo essas coisas, né? De trazendo também, é um pouco parecido com a Biblioteca Viva, né? De trazer aqueles elementos que estão ali faltando no currículo, que os professores não têm tanto trânsito, não conversam tanto, não trazem tanto nas aulas, né? Então, acho muito legal, assim, partir dos estudantes mesmo, porque assim, gente, o que traz a novidade para os currículos são os estudantes. Professores, alguns vão lá atrás, trazem alguma coisa, mas geralmente até os que trazem alguma coisa, eles pegam as ideias junto com os estudantes. Os bons pegam junto com os estudantes, alguns pegam 12 estudantes, né? Então, mas é legal trazer isso assim, porque sempre são os estudantes que promovem as mudanças. A gente vê isso muito claramente no Instituto de Psicologia, com o ativismo dos estudantes negros, né? Das estudantes negras e dos estudantes negros. Quem traz essa renovação de epistemologia, de referenciais das disciplinas, são os estudantes que provocam nos professores a necessidade de se atualizar, né? Então, eu louvo muito aí essa iniciativa do Caban e tal, de estar buscando novos referenciais também, provocando essa renovação na biblioteconomia, na arquivologia e na museologia também, né? Isso é muito legal. Eu podia ficar aqui conversando até às 6 da tarde, Por quê? ficar ouvindo, tipo, tá ótimo, mas a gente também não quer tomar muito teu tempo, assim, né? Então, tá dando os 40 minutos aqui que a gente tinha combinado. Daí, queria te pedir se tu tem alguma indicação de leitura, de filme, série, música, alguma coisa que tu acha que os nossos ouvintes iam gostar também. Bom, então, assim, de indicações, eu até tinha pensado algumas coisas, assim, para indicar e fiquei muito em dúvida de várias coisas, né? Gente, assim, para ler, eu queria indicar ficção, sabe? Ficção, assim, coisas que nos tragam. Eu gosto muito da ficção científica nesse sentido, porque a ficção científica é um gênero que nos traz a possibilidade de desenhar mundos diferentes, né? Mundos novos, possibilidades diferentes do que o que a gente vive, assim. E eu acho que a gente está numa crise que essencialmente é de imaginação, sabe? Muito antes da crise de coronavírus, das crises políticas que a gente passa, assim, o que a gente tem é uma crise de imaginação, de conseguir imaginar formas diferentes de conviver, de viver no mundo, de aceitar a diferença, de estar presente nesse mundo. E a ficção científica ela traz muito isso, assim, a possibilidade, inclusive, de ver as formas como a gente vive hoje como ficções que podem ser cambiadas, podem ser trocadas por outras ficções melhores, né? Ou que incluam mais pessoas, que sejam mais abertas para a diversidade do mundo, né? E, e nesse sentido, assim, a dica que eu tenho para dar é para ler uma das minhas escritoras, duas escritoras
uma das minhas favoritas, que é a Ursula Le Guin, né, que é uma escritora feminista de ficção científica. Ler qualquer livro dela é uma maravilha, né? Mas eu recomendo começar pelos Despossuídos, que é uma ficção muito interessante, assim. Não vou contar muito sobre eles, deixar só aberta aí para ler ela. Mas qualquer coisa que ela escreveu, ela tem contos curtos maravilhosos, e ela é ótima nesse sentido de expandir a nossa imaginação sobre as possibilidades das coisas, né? E também as possibilidades da linguagem também, ela é muito boa com isso. Outra escritora que eu gostaria de recomendar também nessa linha da ficção científica e que está bem em voga agora, assim, tem vários livros dela sendo publicados, o pessoal falando muito dela, que é a Octavia Butler, né, que ela é uma escritora negra estadunidense, é considerada a primeira escritora negra de ficção científica, né, escrevia ali em 1970 e tal. Eu recomendo dela um livro mais famoso dela mesmo também, que é o Kindred, que é bem fácil de encontrar, né, que é muito interessante também para pensar nas relações raciais também, né, principalmente. Então, de leitura, eu recomendo essas duas e o que vier a partir do que o pessoal for encontrando a partir delas, né? E acho que isso, assim, na verdade, recomendações eu vou deixar só essas duas aí, por enquanto. E também, assim, gente, estou disponível, qualquer coisa que vocês quiserem fazer um novo programa, uma nova edição, também podem me chamar, não tem problema nenhum, eu venho. Adoro falar. Sim, nós, do Farol, a gente agradece a tua participação. É uma oportunidade maior, assim, de clareza para um caminho que é a ciência da informação, né? Que a gente está tentando construir em conjunto, transformar, e tu tá sempre bem-vindo a voltar. Nos ensinar, guiar uma ciência aberta para a sociedade, igualmente um farol. Vamos fazer junto. Vamos fazer junto que eu gosto mais. O Farol Podcast é uma iniciativa do Centro Acadêmico de Biblioteconomia, Arqueologia e Museologia e do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você nos encontra no Instagram por @farolpodcast. E para enviar sugestões de convidados, temas, dúvidas, críticas ou outras sugestões, pode nos enviar um e-mail para podcastfarol@gmail.com.